Boa noite, começa agora o Nihon National News, informação que conecta você ao mundo. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal já está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Seleção japonesa de futebol definida. O técnico Hajime Moriyasu anunciou os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Destaques incluem estrelas europeias como Wataru Endo, Hiroki Ito e Takefusa Kubo, misturados com talentos locais. O time se prepara com amistosos, incluindo contra a Islândia em Tóquio no final de maio. O Japão sonha alto no grupo F, com Holanda, Tunísia e Suécia. Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. O governo japonês cobrou da China uma investigação rápida e punição severa contra um homem que atacou 2 japoneses com faca em um restaurante de Xangai. As vítimas, funcionários de uma empresa japonesa, seguem hospitalizadas junto de uma mulher chinesa também ferida no ataque. Pequim, por outro lado, classificou o caso como um incidente isolado de segurança pública e disse evitar especulações sobre motivação contra japoneses. O episódio reacende preocupações após a morte de um menino japonês esfaqueado na China em 2024. Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu nesta quarta-feira a região sudoeste do Japão, entre Kagoshima e Okinawa. O tremor foi forte o suficiente para dificultar a locomoção de moradores sem apoio e provocar quedas de objetos dentro de casas. Apesar do susto, não houve alerta de tsunami nem registro imediato de mortes ou grandes danos. A JMA alertou que novos tremores de intensidade parecida podem ocorrer nos próximos dias, principalmente entre 2 e 3 dias após o abalo principal. O Japão registrou queda de 5,5% de turistas estrangeiros em abril, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. A redução foi atribuída à crise no Oriente Médio, que afetou voos internacionais, e também ao aumento das tensões diplomáticas com a China. O número de visitantes chineses despencou mais de 50% após Pequim recomendar que cidadãos evitassem viagens ao Japão. Mesmo assim, o país ainda teve seu maior total mensal de turistas em 26, impulsionado principalmente por visitantes da Coreia do Sul e Taiwan. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Plínio Lima. A aproximação entre China e Rússia voltou ao centro das atenções internacionais. O Kremlin afirmou que comparar as cerimônias de recepção do presidente chinês Xi Jinping para Vladimir Putin e Donald Trump não faz sentido. A declaração acontece poucos dias após Trump também realizar reuniões com autoridades chinesas em Pequim. Moscou tenta reforçar a ideia de que a relação entre Rússia e China é estratégica e vai além de encontros diplomáticos momentâneos. O episódio aumenta as especulações sobre uma possível reorganização das alianças globais em meio às tensões entre Estados Unidos, China e Rússia.
A situação em Cuba voltou ao debate internacional após declarações de Alina Fernandes, filha de Fidel Castro e exilada em Miami. Mesmo crítica ao regime cubano, ela afirmou que uma tentativa de derrubar o governo pela força poderia provocar ainda mais sofrimento à população. Segundo Fernandes, muitos analistas subestimam a estrutura política e militar construída ao longo de décadas em Cuba. A fala acontece em meio ao aumento das tensões econômicas e sociais enfrentadas pelo país, que vive escassez, crise energética e pressão internacional crescente. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com a nossa repórter Erotildes Lourenço. A polícia do Rio Grande do Sul realizou uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes de estelionato digital em diferentes estados do país. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam sites falsificados, aplicativos clonados, ligações fraudulentas e boletos adulterados para enganar vítimas. Pelo menos 11 pessoas teriam sido prejudicadas pelo esquema. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e a polícia agora tenta identificar outros envolvidos. O caso serve de alerta para os cuidados com mensagens suspeitas, cobranças falsas e golpes cada vez mais sofisticados pela internet. Um homem foi condenado pela Justiça de Santa Catarina a pagar R$60 mil de indenização após transmitir HIV à companheira durante uma união estável. Segundo a denúncia, ele teria omitido ser portador do vírus enquanto mantinha o relacionamento. O caso aconteceu em Papanduva, no norte do estado. A decisão reacende o debate sobre responsabilidade, prevenção e conscientização em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e da transparência entre parceiros para evitar novos casos. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. O Ministério das Comunicações do Japão avalia endurecer as regras para o uso de redes sociais no país, com foco na proteção de crianças e adolescentes. A proposta prevê a adoção de mecanismos mais rigorosos de verificação de idade nas plataformas digitais, como forma de combater o uso excessivo e casos de bullying entre jovens. Atualmente, a checagem é feita em grande parte por autodeclaração, o que permite fraudes e o acesso de menores sem controle efetivo. Apesar disso, o governo não pretende, por enquanto, implementar um bloqueio total por faixa etária, destacando a importância das redes sociais como meio de comunicação. As medidas mais detalhadas devem ser definidas pela Agência para Crianças e Famílias do Japão, que também estuda exigir maior transparência das empresas sobre os riscos e as ações de proteção voltadas ao público jovem. O Japão segue uma tendência internacional. Países como a Austrália e Indonésia já adotaram regras mais rígidas para o uso das redes sociais por menores.
Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora é hora de conferir como o tempo vai se comportar. Atenção para a previsão do tempo de amanhã. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.